Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo como um vídeo extra para nós terminarmos de falar sobre os princípios do processo civil ou os princípios da teoria geral do processo. Por que esse vídeo se faz necessário, né? Nós estamos próximos da semana de provas, da semana de avaliações, e na semana que vem nós temos um feriado bem na terça-feira, que é o dia que nós temos as nossas lives. Então, para aproveitar e não termos o prejuízo da ausência da aula de terça-feira, eu coloco para vocês este vídeo para concluir o conteúdo sobre princípios. E a gente vai resolver as questões do mesmo jeito, mas vamos envolver também este conteúdo dentro do material, dentro do conteúdo que será exigido na sua avaliação, que a gente sabe que efetivamente será uma avaliação com mais caráter de trabalho do que propriamente de avaliação, né? Nós, no encontro anterior que você tem disponibilizado, né, no seu material, inclusive lá naquele cronograma que a gente posta para vocês todos os vídeos que foram divulgados a respeito do conteúdo, nós trabalhamos desde o início do nosso material 3, falando sobre princípios, distinção entre princípios e regras, e falando também sobre cláusulas gerais processuais. Quando fomos diretamente aos princípios em espécie, nós trabalhamos com o direito processual fundamental, processo neoprocessualismo, ou formalismo valorativo, lá do artigo 1º do CPC, e conversamos sobre devido processo legal e princípio da igualdade processual, seguindo mais ou menos o caminho que o material te apresenta, né? Toda essa matéria. Vamos agora dar sequência nas previsões constantes no seu material, para concluirmos a nossa fala sobre esse conjunto principiológico que o Código de Processo Civil nos apresenta nos seus primeiros artigos, né? O próximo princípio que a gente trabalha é o princípio da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana está prevista no CPC, no artigo 8º. Quando nós olhamos o artigo 8º, nós temos uma redação que diz que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Nós temos vários princípios aí previstos, como desdobramento ou na redação do artigo 8º. Mas temos aí, num primeiro momento, numa primeira fala, o princípio da dignidade da pessoa humana. Antes de pensarmos que a dignidade ela é um princípio processual, nós precisamos entender que ela é um sobreprincípio constitucional. E o que eu quero dizer quando eu afirmo que a dignidade é um sobreprincípio constitucional? No direito constitucional também possui princípios, e você já os estudou. Mas nós temos princípios que, tecnicamente, se colocam acima dos demais. Não que isso seja reconhecido dessa maneira, mas quando nós paramos para observar o artigo 1º da Constituição, que fala sobre os fundamentos da República, o único princípio que está apresentado no artigo 1º, enquanto princípio axiológico, e não enquanto princípio prático, é a dignidade da pessoa humana, lá no inciso 3 do artigo 1º. Os demais princípios de matiz constitucional, eles estão previstos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, E aí, o artigo 5º fala sobre os direitos e garantias individuais, direitos e garantias fundamentais. E aí você percebe que, no artigo 5º, que fala sobre direitos e garantias individuais, nós não temos o discurso, o apontamento acerca da dignidade. Por quê? Porque a dignidade, antes de ser uma garantia ou um direito individual, ela é um fundamento da nossa República. Então, se nós temos um princípio axiológico que fundamenta a nossa República, ele tem uma importância a ser reconhecida, E por isso que nós trabalhamos ou defendemos que a dignidade da pessoa humana é um sobreprincípio constitucional, como no sentido de ser um princípio base, um princípio fundamental para a construção daquilo que se pretende estabelecer conforme as regras previstas na nossa Constituição,
Algumas que já aconteceram, outras que estão acontecendo conforme o tempo, conforme as coisas evoluem, né, de certa forma. Bom, temos então que a dignidade é um sobreprincípio constitucional e ela é trazida para o ambiente processual. E quando nós pensamos na dignidade no ambiente processual, nós temos que analisar que a dignidade ela é respeitada em relação à forma como o processo tramita. E, aliás, a dignidade também é respeitada indiretamente pelo cumprimento de todos os demais princípios. Então, ao analisarmos a dignidade, nós podemos compreendê-la de duas formas. Então, nós temos a dignidade sendo cumprida indiretamente a partir do cumprimento de todos os outros princípios. Então, temos que compreender que quando o Estado respeita todos os demais princípios, quando o processo respeita todos os princípios que nós estamos apresentando, ele está também respeitando a dignidade. Só que nós temos também uma forma de identificar o cumprimento e o respeito da dignidade de maneira objetiva, de maneira direta. Então, a dignidade também é respeitada quando a interpretação do texto legal observa parâmetros do digno. E provavelmente você deve estar se questionando, olha que coisa, eu saio de uma fala de dignidade, em que o conceito é totalmente aberto e abstrato, e vou para uma fala que cumpre-se a dignidade quando o judiciário respeita os parâmetros do digno. Continua sendo abstrato da mesma maneira. Vamos tentar esclarecer um pouco mais essa situação. Primeiro, nós não temos uma definição legal do que seja dignidade. Nós temos alguns apontamentos jurisprudenciais. Então, nós temos decisões no judiciário que defendem que ter dignidade é garantir o mínimo existencial. Mas lhes pergunto, efetivamente, garantir às pessoas o mínimo para que elas não morram de fome é garantir a dignidade desses indivíduos? Me parece que não. Provavelmente, e aí dentro da maneira como cada um observa e pensa, né, o respeito à dignidade vai além do que meramente garantir que a pessoa não morra de fome. Mas nós temos uma linha que defende que cumpre-se a dignidade quando se garante o mínimo existencial às pessoas. Isso é um problema. Mas para a maioria das pessoas, o garantir a dignidade vai muito além disso. Vai muito além de meramente cumprir o mínimo existencial. Por exemplo, haveria dignidade se o Estado garantisse os direitos previstos no artigo 5º, ou também garantisse os direitos sociais, a função do salário mínimo, o que ele deveria pagar, o que o valor do salário mínimo deveria suportar, como moradia, educação, saúde, lazer, e que a gente sabe que isso não acontece. Enfim, mas essa é uma discussão que foge dessa perspectiva processual, né? De fato, existe uma dificuldade para conceituarmos dignidade, mesmo porque o parâmetro do digno de cada indivíduo é muito subjetivo. Vamos pensar em um exemplo. Eu posso acreditar, dentro da minha concepção de valores, que existam determinadas condutas que desrespeitam uma dignidade do indivíduo, onde o sujeito que pratica determinada conduta, ele está se prejudicando, se tornando indigno de alguma maneira e tal. E normalmente existem grupos mais conservadores que sustentam que o indivíduo que se prostitui, por exemplo, ele está, de certa forma, relativizando a sua dignidade. E aí a dignidade estaria atrelada a uma integridade, a uma moralidade social, a maneira como a sociedade o vê. Mas para muita gente, não é por aí que a situação se estabelece. Dignidade seria o bem viver. Dignidade seria o bem se situar, se estabelecer em meio a uma sociedade. Se eu vivo em um determinado lugar e tenho neste meu local de existência condições para bem viver, para bem morar, para bem cuidar dos meus, eu estou tendo uma vida digna.
Então, nós podemos ter um parâmetro de dignidade por aí. E como que o processo incorpora essa visão da dignidade? Bom, quando nós temos um texto legal e ele prevê ali alguns direitos, todo texto legal ele é passível de interpretação. Nós podemos interpretar os textos jurídicos. E, de fato, isso tem que ser feito mesmo, né? O judiciário faz o tempo todo interpretação de texto legal. Mas nós observamos o efeito da dignidade no âmbito processual quando o juiz, em determinadas situações, aplica regras que não estavam previstas para aquela situação em específico. Mas, ao fazer isso, ele está tratando a parte de uma maneira digna, de uma maneira correta, de uma maneira oportuna, né? Cuidando desse indivíduo como ele deve ser cuidado. Vamos pensar em um exemplo, e é exatamente o exemplo que o seu material apresenta, que é um exemplo muito comum no ambiente da doutrina. Nós falamos, no princípio anterior, que é o princípio de igualdade, sobre prioridade de tramitação. Então, o legislativo, reconhecendo que as pessoas são diferentes, ele estabeleceu um rol onde, se o processo se enquadrar em uma dessas hipóteses, o processo tem que andar mais rápido. E isso é em cumprimento ao princípio da igualdade, que nós esclarecemos que igualdade para o direito é sinônimo de equidade, que não significa tratar todo mundo diretamente igualzinho, mas é justamente desequilibrar as pessoas, porque as pessoas são desiguais. Eu igualo os indivíduos no fim. Mas o 1048, por exemplo, que fala de prioridade de tramitação, ele é um artigo que demonstra o princípio da igualdade. Mas quando nós observamos, por exemplo, o artigo 1048, lá do CPC, vou te convidar para dar uma olhada comigo nele, ele vai dizer o seguinte: terão prioridade de tramitação, o caput do 1048, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais, 2 pontos. E aí nós temos o inciso 1, por exemplo, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade superior a 60 anos, né, ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, de 1988. Então, nós temos aqui uma perspectiva, né, de que haverá prioridade de tramitação para pessoas com idade superior a 60 e também para pessoas acometidas de doenças graves. Mas qualquer doença grave? Não. As doenças graves que são descritas no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, de 88. Quando nós vamos ao artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, nós temos uma enumeração de inúmeras doenças que são consideradas graves. E aí nós temos lá, inciso 14, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de. E aqui começa a enumerar as doenças que se considera grave, que o CPC faz uso para dar prioridade de tramitação. Quais são as doenças? Moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então nós temos este rol, não é um rol tão pequeno assim, das doenças que para o CPC são consideradas graves e se a parte do processo for acometida de alguma dessas doenças, o processo vai passar na frente, porque ela tem necessidade de que o processo ande mais rápido. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é exemplo de igualdade. Eu estou reconhecendo as peculiaridades de cada um e aplicando o direito conforme as necessidades de cada um. Isso está dentro do princípio da igualdade. Mas onde que a dignidade entra nessa questão? Imagine uma pessoa que está doente. Ela é parte de um processo.
E ela de fato se encontra doente. E doente de uma doença realmente grave. Mas essa doença não está descrita no artigo 6º, inciso 14, né, da Lei 7.713 de 88. Então eu tenho um indivíduo com uma doença substancialmente grave, mas que a sua doença não foi, sabe-se lá por qual motivo, descrita como uma doença grave à luz da legislação que o Código de Processo Civil faz menção, lá no artigo 1048, inciso 1. Bom, se não está na lei a doença daquele indivíduo, a prioridade de tramitação pela igualdade não se aplica. Mas aqui, pode o juiz aplicar a dignidade da pessoa humana sustentando o seguinte: apesar de não termos na legislação expressamente a previsão de que há prioridade para a doença que o autor possui, por exemplo, aplique-se a prioridade de tramitação em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque a doença dele se considera grave, ainda que a legislação não o coloque no rol indicado pelo artigo 1048. Imaginemos que o autor possua um câncer extremamente agressivo e de difícil tratamento, está em uma fase muito difícil, sem muitas expectativas de melhora. O câncer não está descrito nesse rol. E todos nós sabemos que o câncer pode se mostrar como uma doença excessivamente grave. Mais grave, inclusive, do que algumas que foram ali colocadas. Mas que, por previsão legal, vão resultar na prioridade de tramitação. Então, a dignidade me permite tratar um indivíduo doente, gravemente doente, da mesma maneira como eu trataria um outro gravemente doente, mas cuja doença deles está na lei. Mas o meu, onde a doença não está descrita no rol, eu não consigo, pela igualdade, aplicar essa regra. Então, por meio da dignidade, reconhecendo que as pessoas precisam ser tratadas à luz da função social, né? E à luz da dignidade da pessoa humana, que este indivíduo que está doente tenha um tratamento diferenciado. Então, esse é um exemplo de dignidade. E um ponto importante que também é trazido no material de vocês: sempre que o juiz fizer uma aplicação diferenciada da norma, como é o caso que nós estamos demonstrando aqui, né, ele precisa fundamentar a decisão. Então, nos outros casos, imagine que a parte tem AIDS, né, e a AIDS está descrita no artigo mencionado, no inciso 14 do artigo 6º e tal. Então, simplesmente pelo fato dele ter AIDS e ter um laudo, o juiz vai colocar: registre-se lá, anote-se a prioridade de tramitação, conforme o artigo 1048, inciso 1, pelo fato dele ter AIDS, ponto. Não precisa fundamentar, é só determinar, porque a lei é clara nesse sentido. Agora, se ele tiver câncer, que não está descrito na norma, ele vai ter que fundamentar, vai ter que explicar por que é possível fazer essa analogia. Isso seria uma situação de lacuna. A lacuna, pessoal, lembra que você estudou lá em Teoria Geral do Direito? E na ausência de norma, eu preciso integrar o direito, né? Interpretá-lo. E eu vou interpretá-lo como? Pelos princípios gerais do direito, por analogia, pelos costumes, por exemplo, né? Quando se faz analogia, que é o nosso exemplo, essa analogia precisa observar a dignidade. Então, como tratar esse caso onde eu tenho ausência de norma de maneira digna? E aí a conclusão que nós temos neste nosso exemplo é: tratar com dignidade uma parte que tem câncer é fazer o processo dela andar mais rápido, como acontece com outros casos onde a pessoa tem também doenças graves. Tudo bem? Vamos seguir. Próximo princípio é o princípio do contraditório. E quando nós pensamos em contraditório, ele é visto, né, pela nossa legislação junto com o princípio da ampla defesa. E para isso, nós precisamos dar uma olhadinha lá no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição. Vamos localizar o inciso do contraditório. Se eu não estiver enganado, seria o 54. Mas 55. 54 fala do devido processo legal. Inciso 55 fala sobre
contraditório e ampla defesa. Vamos lá, porque a gente vai observar os dois princípios de uma vez só, porque eles estão ligados, né? Eles podem ser estudados de maneira conjunta. Olha o que diz o inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Aos litigantes, ou seja, aqueles que litigam em uma demanda judicial, você está falando de autor e réu, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Vamos lá. Então, nós temos uma previsão constitucional que diz que é garantido aos litigantes, seja um processo judicial ou administrativo, a garantia do contraditório e a ampla defesa. Vamos entender, né? Quando a gente pensa em princípio do contraditório, nós vamos entender que nós precisamos entender que contraditório é um princípio que garante a possibilidade de participação de todos os envolvidos no processo. Como assim? Vamos lá. Se você pegar, às vezes, algum livro sobre processo civil e for ler sobre contraditório, é extremamente comum você encontrar a seguinte explicação. Contraditório é ciência e resistência. O que isso significa? A parte tem direito de ser cientificada de tudo o que acontece no processo e, consequentemente, ela também tem o direito de resistir, de questionar, de se manifestar sobre tudo o que acontece no processo. Essa fala de que contraditório é ciência e resistência precisa ser aperfeiçoada, por mais que eu tenha colocado ela para você. Coloquei porque é assim que a doutrina nos apresenta. Mas quando nós estudamos a fundo o contraditório, nós entendemos que respeitar o contraditório significa ciência e possibilidade de resistência. Por quê? Porque é uma obrigação cientificar as partes de tudo o que está acontecendo. Isso é obrigatório. Se eu não cientifico as partes, se eu não aviso elas do que está acontecendo, nós temos um problema neste ato praticado. Nós temos ali um vício processual e um vício grave. Só que a parte, a partir do instante em que ela fica sabendo do que aconteceu, ela não é obrigada a resistir. Ela não é obrigada a se manifestar. Ela tem que ter a oportunidade para se manifestar. Agora, se ela vai se manifestar, aí é problema dela. A parte faz o que ela quiser fazer. Então vamos entender. A ação é proposta contra o Tício. Nomes doutrinários, né? Tício tem que ser citado. Ele é réu. Por que ele tem que ser citado? Porque eu preciso dar ciência ao Tício de que existe um processo contra ele. Quando eu dou ciência para ele, eu estou cumprindo a primeira parte do contraditório. Agora, a partir do momento em que ele tem a ciência, abre-se para ele uma oportunidade para se manifestar. Imagine que a citação seja para ele contestar, para ele apresentar a sua defesa, porque o autor não quis audiência de conciliação. Então já foi direto para a contestação. Então ele foi citado para contestar em 15 dias. Este prazo é o prazo que foi dado para o Tício resistir. O que é obrigatório? É obrigatório que o Tício seja intimado, seja citado nesse caso, é obrigatório. Agora, se ele vai resistir, contestando, por exemplo, ou apresentando qualquer manifestação no processo, aí é uma escolha do Tício. Ele faz isso se ele quiser. Então, o que nós temos que entender é que o contraditório é a garantia das partes do processo de que elas devem saber de tudo o que está acontecendo no processo e devem ter a possibilidade de se manifestar, mas se manifestarão se elas assim desejarem. Então, temos que entender essa situação. Por que isso acontece? Nós temos uma regra no Código que é a proibição de decisão surpresa. A ideia é não proferir decisão em desfavor de alguém, prejudicando alguém, sem que essa pessoa seja intimada antes disso. Isso está lá no artigo 9º do Código de Processo Civil. O artigo 9º diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, a parte tem o direito de ser ouvida, tem o direito de ser informada e, se ela desejar,
de se manifestar. Agora, se ela não se manifesta, é problema dela, ela vai arcar com as consequências da não manifestação. Por isso que é contraditório, é ciência, que é uma obrigação, e possibilidade de resistência. A resistência não é uma obrigação. Nós temos várias situações em que a parte opta por ficar quieta, se silenciar. E está tudo certo, o contraditório foi respeitado. Tudo bem? Quando nós pensamos, nessa impossibilidade de decisão surpresa, é claro que nós estamos falando de uma regra que comporta várias exceções. Então, existem situações em que a eficácia da decisão exige a surpresa, certo? Então, o próprio artigo 9º coloca algumas exceções. É um rol exemplificativo, mas ele nos apresenta algumas exceções. Ele fala assim no parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica, ou seja, não tem essa proibição. Em quais casos? Tutela provisória de urgência, inciso 1, tutela de evidência, 2 casos, e a decisão do 701, que é a da ação monitória. O que é isso? Vamos pensar. Nós vamos estudar mais para frente tutelas de urgência, evidência e tal. Ainda não é o momento. Mas a gente está falando aqui de liminares. Imagine que o réu, você vendeu um carro para o réu pegou o carro e não te pagou. E você ingressou com uma ação pedindo a busca e apreensão do veículo, porque você quer o veículo de volta no seu patrimônio, tem receio que ele suma com o carro, não te pague e você fique sem o carro. Quando você ingressa com uma ação pedindo para o juiz apreender o veículo, para essa medida ter eficácia, é indispensável surpreender o réu. Entende isso? Porque não tem sentido o juiz primeiro citar o réu e falar assim, réu, o autor entrou com uma ação pedindo para apreender o seu carro imediatamente. Eu autorizo para apreender o carro imediatamente. Então você tem um prazo para se manifestar, depois da manifestação a gente busca o seu carro. É óbvio que ele vai sumir com o carro. Então eu preciso dessa surpresa para tornar efetiva a medida. É natural que seja assim. E aí você vai encontrar uma galera dizendo o seguinte, decisão surpresa, ela desrespeita o contraditório. Isso é verdade? Não. O que a decisão surpresa faz? Nas poucas hipóteses em que ela é permitida. Novamente, decisão surpresa em regra não é aceita. Mas nós temos alguns casos em que ela é inclusive prevista, permitida, como forma de dar eficácia ou efetividade à medida. Quando nós estivermos diante de uma hipótese permissiva de decisão surpresa, o que nós temos não é um desrespeito ao contraditório, é um retardamento do contraditório. Nós estamos postergando o momento de exercer o contraditório. Ele vai ter. Neste nosso exemplo, o carro será apreendido, se o juiz deferir, conceder a liminar. Depois da apreensão, aí o réu vai ter oportunidade para se manifestar. Vai ficar sabendo nesse momento, E aí vai ter oportunidade para se manifestar. Dependendo da sua manifestação, o juiz pode entender que a apreensão foi irregular e devolver o carro para o réu, sem nenhum problema. Então, o que a gente faz nesses casos é atrasar o contraditório, mas o contraditório tem que ser respeitado sempre. Todo processo precisa respeitar o contraditório. Essa é uma das poucas regras absolutas do direito. Todos os processos precisam observar e respeitar o contraditório. Dar às partes ciência daquilo que está acontecendo, ainda que no momento posterior, mas elas precisam saber do que está acontecendo, dando como consequência oportunidade para que as partes se manifestem. Bom, falamos até agora só sobre contraditório. E onde a ampla defesa entra nessa conversa toda? Pessoal, aqui é muito simples, preste muita atenção na minha fala. Eu acabei de dizer para você que contraditório é ciência, cientificar e possibilitar a manifestação. Quando a parte escolhe se manifestar, ela o faz exercendo ampla defesa. Pensa na palavra. O que é ampla defesa? É usar todos os meios, todos os amplos meios processuais disponíveis para se defender. Se nós voltarmos novamente lá no inciso 55 do artigo 5º da Constituição, preste muita atenção na estrutura gramatical do inciso. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, vírgula, com os meios e recursos a ela inerentes e não a eles inerentes. Quando a parte final do artigo 5º, inciso 55, fala meios e recursos a ela inerentes, ele está se referindo à ampla defesa. Então, o que é ampla defesa? A ampla defesa ela ocorre no momento em que a parte decide se defender. E ela o faz pelos mais amplos meios que o processo nos dispõe, nos permite usar dentro de uma demanda judicial. Tudo bem? Então, de certa forma, a ampla defesa ela acontece a partir do contraditório. Então, eu tenho o contraditório e depois, se a parte quiser resistir, se a parte quiser se manifestar, nós temos a figura da ampla defesa. Então, a ampla defesa é consequência da escolha em resistir da parte cientificada, da parte que foi informada do que está acontecendo. E aqui, novamente, eu disse para vocês, todo processo deve respeitar o contraditório. Todo processo tem que ter o contraditório. Mas nem todo processo vai ter ampla defesa. Porque eu posso ter um réu que é citado, ele não contrata advogado, ele não se defende e deixa o processo correr. Nós temos a figura da revelia, né? Quando o réu não apresenta a sua defesa, simplesmente o réu abandona a situação, não vai atrás de nada. Houve contraditório? Houve, porque ele foi cientificado. Agora, houve ampla defesa? Não. Nesse momento não houve ampla defesa, porque em nenhum momento ele se manifestou. Tudo bem? Vamos seguir. Próximo princípio é o princípio da publicidade. Bom, nós temos previsão da publicidade dentro do Código de Processo Civil e também, obviamente, dentro da Constituição. O artigo 8º que nós lemos, né, sobre dignidade da pessoa humana, também fala sobre publicidade. E também nós temos o artigo 11 do CPC. E o artigo 11 diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, primeira regra, todos os atos e autos processuais, ou seja, todos os processos e tudo o que acontece, né, dentro do processo, inclusive as suas audiências, são, em regra, públicos. É claro que nós temos exceções, e aí a gente vai conversar sobre essas situações, sobre essas exceções que o próprio CPC nos apresenta, né? Mas a regra que nós temos é que, a princípio, todo o processo é público. Mas existem exceções. Você certamente já ouviu falar nos processos que tramitam em segredo de justiça. O segredo de justiça é uma exceção à publicidade dos processos judiciais e de todos os atos que acontecerem dentro do processo judicial. O artigo 189 do Código de Processo diz: os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos: 1. Que tenham interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Então, no processo arbitral, que a gente falou lá no início do ano, não se tem a garantia da publicidade. O processo arbitral não é público, né? Não é um pressuposto do processo arbitral a sua publicidade. Bom, então nós temos que, em alguns casos, o processo vai tramitar em segredo de justiça. E, normalmente, casos que envolvam interesse de incapazes ou interesses de família, né? Questões sérias, quando fala de intimidade, quando tem interesse público ou social, nós temos processos que tramitarão em segredo de justiça. O que é importante nós entendermos sobre a publicidade? Publicidade, ela se desdobra em dois tipos de visibilidade. Ser público é ser visível, constatável por qualquer pessoa. E quais são os tipos de visibilidade que nós temos? Nós temos a visibilidade interna e nós temos a visibilidade externa. E o que isso significa? Visibilidade interna
é a publicidade para as partes, para as pessoas envolvidas no processo. E visibilidade externa é a publicidade para pessoas que estão fora do processo. A regra é que todos os processos são públicos, interna e externamente. Essa é a regra, que as audiências são públicas para qualquer pessoa. É por isso que você pode chegar ao fórum e entrar numa sala de audiência e assistir a audiência, só se atentando se aquele processo em que está acontecendo a audiência não é um caso específico, né, de segredo de justiça lá do 189. Mas, do mais, as audiências são públicas, inclusive para as pessoas que estão fora do processo. Quando nós temos segredo de justiça, e isso é importante, lá do 189, o segredo de justiça retira a visibilidade externa, mas sempre é mantida a visibilidade interna. Então, o que o segredo de justiça faz é restringir a publicidade externa, mas a publicidade interna, ela se mantém, certo? Tudo bem? Vamos seguir. Próximo princípio, né? Princípio da duração razoável do processo. Duração razoável do processo, ele está previsto na Constituição no último inciso do artigo 5º, inciso 78 do artigo 5º. E onde nós temos, por exemplo, a fala do princípio da duração razoável do processo. O artigo 4º, ele estabelece essa regra. Ele diz o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, aqui nós temos a previsão do princípio da duração razoável do processo dentro do âmbito do CPC, né, do Código de Processo Civil. Mas duração razoável do processo, nós temos previsão disso no artigo 8º, 1 do Pacto de São José da Costa Rica. É isso que significa PSJCR, né, que está no seu material, Pacto de São José da Costa Rica, que também pode ser chamada Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Temos no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, artigo 4º do CPC e o artigo 139, que fala das funções do juiz, né? Inciso 2 fala também sobre uma previsão de duração razoável do processo. Pessoal, primeiro ponto, né? Quando nós pensamos em duração razoável do processo, isso não significa que o processo tem que ser rápido. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Duração razoável do processo não é necessariamente garantia de um processo rápido. Todo processo tem seu tempo. Todo processo tem situações, diligências, intimações, ouvir pessoas e coisas que demandam tempo para acontecer. Então, a duração razoável do processo garante que o processo vai ter o tempo necessário para se tornar maduro para a decisão. Isso não significa que ele será julgado em 2 meses. Ele terá o tempo necessário para ser julgado. Se nós pegarmos outras codificações, como por exemplo o Código de Processo Espanhol, ele vai dizer que a duração razoável do processo é uma garantia contra ilações desnecessárias. Ou seja, o que a duração razoável do processo me garante, né? Me dá como direito? A compreensão de que o processo não vai ficar parado indevidamente. Que ele vai ter o tempo que for necessário para ele ser resolvido, mas que ele vai ser tocado de forma adequada. Então, processo parado, sem qualquer justificativa para isso, é um processo que desrespeita a duração razoável do processo. E aí você pode me perguntar, professor, qual é o tempo para eu entender se o processo respeita a duração razoável do processo ou não respeita? Primeiro ponto, nós não temos esse tempo. Né? Nós temos um parâmetro no Brasil, mas é um parâmetro muito específico, que está na Lei 9.504 de 97, que é o Código Eleitoral. Né? Então, a Lei 9.504 de 97, lá no artigo 97A, tem uma regra onde é muito claro o que ele considera a duração razoável do processo. Vamos dar uma olhada no artigo 97A. Olha o que ele diz. Nos termos do inciso 78, artigo 5º da Constituição Federal,
bem claro que ele está falando de duração razoável do processo. Considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Aqui nós temos essa situação de que a partir do momento em que um processo que tem por objetivo a perda do mandato eleitoral, ele precisa ser julgado em 1 ano. E olha que curioso, no parágrafo 1º do artigo 97A diz que o prazo do caput, esse 1 ano, compreende o julgamento por todas as instâncias. Então, ainda que chegar no TSE, ele tem que ser julgado em 1 ano. Então, nós temos essa circunstância, né, de um prazo muito específico, onde a lei deixa claro o que ela considera respeitar a duração razoável do processo ou não respeitar a duração razoável do processo. Então temos isso com muita clareza. Se ela não for cumprida, haverá representação no Conselho Nacional de Justiça e as consequentes sanções por conta deste descumprimento. Mas isso também é uma exceção. Na maioria absoluta dos casos que nós temos no judiciário, a lei não nos apresenta qualquer parâmetro de prazo para considerarmos duração razoável do processo. O que a gente tem é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabelecendo metas. Por exemplo, o processo não pode ficar parado por mais de 90 dias. Senão ele entra num relatório que vai para o CNJ, o juiz é chamado a atenção e tal. Mas nós temos só essas orientações. Mas na lei mesmo, prevendo qual seria o prazo, nós temos este caso da Justiça Eleitoral. Mas eu coloquei para vocês que é um discurso, né, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós não nos submetemos à Corte Europeia de Direitos Humanos por razões geográficas. Mas a Corte Europeia, ele fixa um entendimento, né, para dizer se um processo tramita ou não por prazo razoável. Então, a perspectiva da Corte Europeia é, nessa regra, estabelecer se o prazo do processo é ou não razoável. Cuidado, no seu material tem um equívoco aqui, eu comi uma palavra, né? Porque no seu material está escrito o seguinte: a Corte Europeia de Direitos Humanos firmou um entendimento para considerar se um processo é ou não razoável. Na verdade, não é isso. Não é se o processo é razoável, é se o tempo do processo é ou não razoável, ok? Quais são os parâmetros que a Corte indica? E são parâmetros muito válidos, inclusive para nós. Primeiro, a complexidade do assunto. Exemplo, nós temos ações que são simples e não tem por que demorar. Agora, nós temos ações que são complexas, que demandam perícia, e inevitavelmente elas vão demorar mais. Então, uma indenização por dano moral, por ficar na fila do banco por 1 hora, é algo extremamente simples, parte da compreensão do juiz se aquilo é dano moral ou não. É uma ação que pode ser julgada em poucos meses. Agora, uma ação que tem por objetivo interditar um senhor que é possuidor de grande renda e tudo mais, isso não é tão simples assim. Não dá para eu achar que ela vai tramitar com a mesma velocidade que uma ação de dano moral por fila em banco, por demora na fila do banco. Porque eu vou ter perícia, eu vou ter que analisar um monte de coisa para interditar um indivíduo capaz. Então, a complexidade da ação inevitavelmente vai determinar se ela será mais demorada ou mais rápida, ok? Segundo parâmetro da Corte Europeia é o comportamento dos litigantes e dos seus procuradores. Quando a gente estuda recurso, né, existe um efeito dos recursos que é pouco falado. Então, normalmente, quando vocês forem estudar recursos no ano que vem, vocês terão lá efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito translativo, vários efeitos. Mas existe um efeito que é natural a todos os recursos. E qual é este efeito? O prolongamento temporal da lide. Jovens, quanto mais recursos se interpõem em um processo, mais esse processo vai demorar. Então, a maneira como as partes se comportam em uma demanda judicial vai com certeza resultar em um processo mais lento ou mais rápido. Partes que recorrem de tudo, questionam tudo, travam o processo. Inevitável. E, por fim, o último parâmetro é a atuação do órgão jurisdicional.
E aqui, como anteriormente foi feita uma crítica ao comportamento das partes, aqui cabe uma crítica ao judiciário. Nós temos cartórios, varas e juízes muito eficientes e muito rápidos, temos cartórios, varas e juízes muito ineficientes, muito lentos e completamente descompromissados com a prestação jurisdicional efetiva. O comportamento do órgão jurisdicional, das pessoas que trabalham no órgão jurisdicional também vai influenciar na demora do processo. É inevitável. Ok? Então, duração razoável do processo é o tempo que este processo precisa para estar maduro, para ser julgado, né? Não ser paralisado ou não haver demora de maneira injustificada. Bom, se eu acho que o processo demorando demais, existe um comportamento ali muito ruim da vara ou do juiz e o processo não anda, está travado. O que eu posso fazer? Nós temos ali 4 possibilidades, 4 desdobramentos pela demora da prestação jurisdicional. O primeiro é a representação por excesso de prazo. Então, se faz uma representação, conforme o artigo 235 do Código de Processo Civil, para informar ou denunciar, de certa forma, que há excesso de prazo na conduta daquele processo. Isso é feito, por exemplo, na corregedoria, que é um órgão fiscalizador. Depois nós temos como segunda possibilidade um mandado de segurança contra omissão judicial. Quando o juiz trava o processo e deixa de se pronunciar, fazendo com que o processo demore de maneira desnecessária por muito tempo, ele está se omitindo. E ele desrespeita um direito fundamental, que é o artigo 5º, inciso 78. Duração razoável do processo é um direito fundamental. Todos os direitos fundamentais são líquidos e certos. De novo, todos os direitos fundamentais são líquidos e certos. Então, diante do desrespeito desse direito fundamental à duração razoável do processo, é possível impetrar um mandado de segurança contra a omissão do determinado juiz, em não julgar, em não tocar ou conduzir o processo adequadamente. Se houver prejuízo da parte por conta da demora, cabe uma ação indenizatória contra o Estado. Então, isso é possível, mas é contra o Estado. O juiz está aqui representando o Estado no braço do judiciário, E, por fim, nós temos o artigo 93, inciso 2 da Constituição, que fala que pode haver prejuízo na promoção do juiz que demorar. Um juiz que retém os autos injustificadamente, que não cumpre a duração razoável e que por conta disso é representado e tudo mais, ele pode ter prejuízo nas suas promoções, na evolução da sua carreira. Beleza? Próximo princípio. E já estamos no penúltimo. Olha que maravilha. Eficiência e efetividade. Quando nós falamos de eficiência e efetividade, nós estamos falando de dois princípios, bastante relacionados, e que surgem à luz do artigo 37 da Constituição, que fala do princípio da eficiência. O que a gente tem que entender? Eficiência ou eficiente é a atuação que promove os fins do processo. Ok? Então, é a atuação jurisdicional que promove os fins do processo. E efetivo ou efetividade é a concretização dos direitos. Vamos lá. O judiciário é eficiente quando ele conduz o processo observando todas as regras processuais previstas. O trabalho é eficiente, a conduta do magistrado e dos servidores são eficientes. Então, a eficiência está na condução do processo. Então, o processo ele é conduzido de maneira eficiente até chegar ao seu fim. Então, isso é eficiência. E o que é efetividade? A partir do momento em que o processo reconhece o direito a alguém, em uma sentença, por exemplo, eu preciso tornar concreta essa sentença. Efetividade é o processo, além de garantir o direito da parte, precisa tornar efetivo esse direito. E aqui entra uma fala que nós já tivemos várias vezes em sala. De nada adianta uma folha dizendo que eu, autor, tenho direito a 10 mil reais. Essa folha não se transforma em dinheiro. Então eu posso ter um processo eficiente, porque desde a petição inicial até a sentença, tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Então, todo mundo trabalhou de maneira eficiente, o processo é eficiente. Mas ele é efetivo?
Ainda não, ele só será efetivo quando os 10 mil estiverem na minha conta. Então, o processo também precisa criar mecanismos para que a parte receba aquilo que ela tem direito, aquilo que reconhecidamente ela tem direito, né? E aí nós temos um processo inovando sempre, né? Apreensão de passaporte, cancelamento de CNH, penhora de presente de casamento, de parte de salário, coisas que até há um tempo atrás eram impossíveis de acontecer. Tudo isso em busca da efetividade. E para fechar, boa-fé processual. Nós falamos que boa-fé é uma cláusula geral, mas como ela nos é apresentada no artigo 5º, né, do Código de Processo Civil, nós também tratamos ela como princípio, né? O princípio da boa-fé é aquele que determina que todos os sujeitos do processo, todos aqueles que participam do processo de alguma maneira, devem se comportar de acordo com a boa-fé, agir de maneira correta, de maneira proba. Nós não temos, como já comentei quando falamos de cláusula geral processual, uma definição de boa-fé, mas nós temos no Código de Processo uma identificação de condutas que são consideradas de má-fé. Então, se eu abro lá artigo 79, 80, 81, nós temos lá, considera-se litigante de má-fé aquele que. Então, nós temos várias hipóteses que estabelecem quando que alguém estaria numa hipótese de má-fé. Então, o que seria agir com boa-fé? Age com boa-fé, cumpre-se a perspectiva da boa-fé, aquele que não se enquadra nas hipóteses de má-fé. Certo? Com isso, nós concluímos esse conteúdo principiológico inicial que foi disponibilizado por você por meio do nosso material. Qualquer dúvida, como sempre, eu estou à disposição de vocês. Entrem em contato, não tenham qualquer tipo de receio. Tá bom? Nos vemos. Boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem e que a gente possa voltar à nossa normalidade em breve. Até mais. Tchau, tchau.